beleza? É a Ale Petroni de novo e você tá no Cafofo do Necromante. Hoje a gente vai atender um pedido especial. Vieram aqui entregar pra nós, chegou uma pessoa a cavalo, entregou um pergaminho na nossa mão, aqui, do nosso primeiro fã, parecendo cartinha, né, recebendo aqui no programa. Então, a gente vai receber aqui a cartinha do Blue Biondo, Elfo Ranger do Outback australiano, ó, do outro lado do mundo tá mandando pergaminho pra nós, né? Ele mandou aqui pedindo que a gente mostrasse como é uma criação de aventura, que ele ficou um pouco em dúvida sobre isso, tá? Ele foi bem amigável até a parte que ele falou que se a gente não falasse, o inimigo predileto dele seria o necromante. Apesar que não é uma má ideia, né? Porque afinal eu tô aqui pra não virar zumbi, né? Então, quem sabe? Acho que eu não vou falar não, acho que vamos falar de outro tema então hoje. Tô brincando, vamos falar assim sobre o tema de como criar aventura aí pra ajudar vocês, tá bom, pessoal? Mas, para eu poder fazer isso daí, eu preciso da ajuda de vocês. E qual é essa ajuda? A gente precisa muito da ajuda, que nós estamos no início do canal, então a gente precisa que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Acione o sininho para poder estar acompanhando tudo que a gente vai estar colocando para vocês, beleza? Então tá bom, então vamos lá começar. Então assim, eu vou bater um papo com vocês sobre vários temas, sobre alguns pontos que eu acho importante em criar aventura, tá? A primeira delas é ler sobre o cenário. Por quê? Você lendo sobre o cenário que você está jogando, seja ele Forget Helm, seja ele Tormenta, qual você gostar mais, não importa, leia sobre o cenário, porque os autores já deixam muitos ganchos ali, muitas pontas abertas para você criar as suas aventuras, é de propósito isso. Eu já vi em alguns fóruns, o pessoal reclamando, deixou o gancho tal aberto, ninguém nunca explicou tal coisa. É de propósito, é para você como mestre criar o que vai ser aquele gancho, aquela ponta solta que eles deixaram. Não é bem uma ponta solta, na verdade é para vocês poderem estar começando aí a sua história. Então aí dá algumas ideias. Aí você vai perguntar para mim assim, olha, vou ter que ler tudo aquilo? Tudo o cenário, todos os negócios? Vai sim. Não, brincadeira, não tem não. Dá uma olhada, passa por cima assim, folheando, e o que te chamar mais atenção você lê, porque assim, não é todo o cenário que você vai conseguir utilizar numa campanha, por mais extensa que a campanha seja, a não ser que seja aquelas campanhas nível épico, né? Dificilmente você vai conseguir passar por todos os lugares e usar todos os ganchos que tem ali. Então é interessante você pegar um local que te chame mais atenção, leia mais detalhadamente sobre aquela parte, e aí conforme os jogadores vão jogando e vão expandindo e vão para outras áreas, você vai lendo as outras áreas para poder criar as novas histórias, tá? E aí numa outra campanha que você começa num outro local do mapa. É até legal porque isso dá uma modificação grande muitas vezes, de um lugar para o outro. Então isso aí pode facilitar para vocês aí algumas ideias, tá? Um outro ponto importante que eu acho é que você tem que definir o tema central da sua campanha. O que é esse tema central? Por exemplo, se o grupo é caçadores de tesouros, se eles estão lá para acabar com um mal ancestral, uma maldição ancestral ou algo do tipo. Então você pode fazer toda a história até culminar nessa parte da maldição. Ou eles podem estar só querendo voltar para casa. Pegaram a referência? Então, isso daí dá bastante ideias para você. Você vai ter opções. O tema central é interessante que ele seja aberto para que você possa ter um jogo de cintura aí, mas você vai ver que você consegue guiar tudo por essa espinha dorsal, por assim dizer, esse tema central. Um exemplo de tema central em séries, uma série bem popular, bem conhecida aí, é Supernatural, tá? Ele tem um tema central. Qual que é esse tema central? Os irmãos Winchester caçando o sobrenatural, salvando pessoas, o negócio da família. Quantas vezes vocês ouviram isso nos episódios deles? Você pode ver que durante as 15 temporadas que existe no episódio, eles fazem isso como tema central. Sempre tendo algumas outras questões, talvez política, talvez estratégica, vários outros diferentes monstros, mas se você pegar todos os episódios, todos eles giram em torno do Supernatural, do sobrenatural, tá? Então isso dá uma ideia para você do que você pode estar fazendo.
Outro ponto importante é para você inspirar-se e transferir ideias. É uma outra coisa que eu gosto bastante. Você lê bastante, tanto livros quanto gibis, tá? Mangás, assistir séries, filmes, animes, desenhos, tudo isso pode trazer ideia, tá? E não necessariamente precisa ser sobre o nicho do mundo que você joga. Ah, eu jogo fantasia medieval, então eu só vou assistir coisas de fantasia medieval, vou fazer só sobre isso. O tempo todo vou assistir coisas sobre isso, ler sobre isso. É legal, te dá várias ideias, mas leia outros cenários, outros locais, sem compromisso, porque você gostou, tá? E de repente você pode pegar essa ideia central daquela história, pode ser até no futuro, e transferir para o seu cenário, tá? Então, tenha isso em mente. Procure o centro do que você gostou e transfira isso daí de modo que faça sentido no mundo que você joga. Tá? Vou dar um exemplo. Uma vez numa mesa eu adaptei para Dungeons & Dragons o filme Eclipse Mortal. Aquele com o Vin Diesel. Tipo, pô, Ale, o que tem a ver? Lá no, né, viagem para outro planeta, tinha uns monstros lá, os caras viajavam em astronave. Como que você fez isso? Isso aí não tem sentido. Teve, ficou muito bacana, os jogadores gostaram bastante disso. Mas como é um pouquinho mais extenso, se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo, tá? Que eu faço um vídeo sobre essa história aí que a gente realizou. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai abrir muito a mente aí de vocês, mestres, jogadores, para poder puxar esse tema central, beleza? Um outro processo que eu gosto muito de fazer é o processo inverso. O que é o processo inverso? É o processo onde você começa pelo final. Então você vai pensar no quê? Qual vai ser o objetivo dos jogadores naquela aventura? Qual vai ser o inimigo final, o boss final, o chefão? Não importa como você chama. Tá? Se for um objetivo, você define esse objetivo e aí você passa para o passo seguinte. O que vai atrapalhar os jogadores para chegar nesse objetivo? O que vai estar lá no final que vai ser a maior dificuldade, por exemplo, deles em todo o jogo, né? Para eles cumprirem a missão. Então, com isso, você conhecendo o cenário, que nem eu falei antes, você já tem uma ideia de que monstros você pode usar, de que desafios você pode colocar, porque o cenário já te deu algumas ideias sobre isso. Então você vai juntar essas informações, tá? A partir do momento que você juntou, você escolheu qual que vai ser o monstro principal ou o inimigo principal que você vai estar utilizando naquela aventura. Ali o próprio monstro ou o próprio personagem que você criar já vai dar algumas ideias. Se eles têm, qual é os monstros que normalmente trabalham junto, o que pode ser encontrado naquela região, quais são, por exemplo, capangas que ele pode estar usando, dependendo de qual é a ambientação que você tá. Se ele usa armadilha, se ele não usa armadilha, se ele usa magia, se ele não usa magia. Isso também é legal de vocês pensarem, né? É o passo seguinte. E aí você vai indo para as outras partes, que a outra parte o que é? Por exemplo, tem a vila ali próxima, o que aquele pessoal que mora na vila sabe? O que eles podem dar de informação? Quem tem a informação dentro dessa cidade? Você vai definindo. Tipo, é uma coisa ligada ao dono da taverna. Então, o dono da taverna pode ter alguma informação importante. De repente, o prefeito, ou quem governa a cidade, ou um fazendeiro, tudo vai depender de como você for criando a história. Só que conforme você vai voltando, você já vai tendo a ideia de quem pode estar falando sobre isso, né? Um outro ponto legal para você usar é o background dos jogadores, tá? O background pode te dar muitas ideias. Então você ter os jogadores, quando eles escreveram os backgrounds dele, se escreveram, tá? Tem caso de não escrever, tem gente que não gosta, faz parte, tá? Mas o background você pode tirar ideias e ir seguindo. Mas uma outra coisa que você tem que lembrar, apesar do jogador às vezes nem escrever o background ou fazer aquele background bem simples, tipo, meus pais foram mortos por um determinado monstro, né? Por isso eu resolvi ser um aventureiro, aquele background bem preguiçoso, né? Você pode usar o background dos seus jogos anteriores. O que significa isso? Personagens que eles encontraram durante as outras partidas, ideias que você de repente deixou pontas soltas. Lembre-se às vezes de deixar em algumas aventuras pontas soltas que talvez eles não saibam tanto. De repente alguma coisa que estava no meio do tesouro pode puxar uma outra aventura, um livro, um
mapa, um pergaminho, alguma coisa que você na hora ali não fazia muito sentido, mas que pode estar gerando uma história. Então isso aí faz também com que ele possa estar criando novas aventuras. Use o background da própria história, da própria campanha que vocês vêm usando. E daí entra na última parte, tá? Que é interligar as histórias. Exatamente essa parte de você usar o background acaba também ajudando a interligar cada uma das histórias. Às vezes você está preocupado em fazer uma campanha, né? Onde você já quer pensar, tá lá no primeiro nível e você está pensando no 20º nível. Tenha calma, tá? Por quê? Você não sabe por onde os jogadores vão seguir, você não sabe o que eles vão fazer, você não sabe o que vai acontecer. Tá? Vou dar o exemplo de novo do Supernatural. São 15 temporadas. A primeira temporada, eles tinham ali caçando o Supernatural, procurando o pai, até que descobriram a ameaça do demônio de olho amarelo. Tá? Esse foi o centro da história da primeira temporada. Quando eles resolveram isso, eles descobriram que tinha algo maior, que alguém mandava naquele lá. Então assim, foi interligando aos poucos, algumas pontas soltas foram sendo completadas na temporada seguinte. Ninguém imaginava que lá na 15ª temporada, spoiler para quem não assistiu, desculpa, mas já faz um tempinho que ela saiu, eles iam enfrentar Deus. Tipo, ninguém pensou nisso. Lá no início, ninguém nem sabia se ia chegar na 15ª temporada. Então é mais ou menos a mesma coisa. Você não sabe se o grupo vai chegar até a 20ª temporada, até o 20º nível, 20ª temporada. Viajei agora. Então pensem para você ir interligando essas histórias aos poucos, tá? Isso vai fazer com que vocês possam estar criando coisas novas, coisas diferentes, e vai fazer sentido na história e vai fazer sentido no final. Se tiver um final, às vezes não tem, ou o final não é tão bom quanto a gente imagina, né? Aquele famoso que o grupo todo morre tentando salvar alguma coisa. Mas fica aí uma dica para vocês de como criar história. Não se preocupem tanto como vai ser lá na frente. Vai interligando, vá pegando as pontas soltas e vá amarrando o máximo possível. Talvez alguma fique pelo meio do caminho aí e tudo mais, mas faz parte. Tá? Espero ter ajudado vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like pra nós, deixa o like aqui que ajuda a gente demais isso, tá? Ajuda o YouTube a entregar a gente cada vez mais pra todo mundo. E não se esquece, se inscreve no canal, tá? E aciona o sininho, porque vem coisa muito boa por aí, beleza? Então, até a próxima e que rolem os dados!